A paz do Senhor, povo de Deus. Uma boa noite a todos. Estou aqui diretamente da nossa página do Facebook para trazer uma palavra da parte de Deus a todos. É um estudo bíblico e vamos trazer hoje um assunto bem delicado. É um pouco difícil também de entender, mas a Bíblia traz uma luz, a Bíblia ela nos ilumina para que a gente venha entender qual é esse mistério. E o tema que eu vou falar hoje é sobre o porquê das mortes de pastores. Tem pastores morrendo de coronavírus, missionários, pregadores, crentes que congregam, crentes fiéis, eles estão morrendo. Por quê? Então, nessa noite eu quero abordar esse assunto e vou estar iniciando com uma oração e daqui a pouco a gente vai estar dando início a esse assunto, creio que bem relevante da parte de Deus, para com todos nós que servimos a Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, ó Pai, nesse momento eu glorifico ao Teu nome, Senhor, eu exalto. O homem, ele é um adorador. Nós fomos formados para adorar. E aqui eu adoro e glorifico o Teu nome, Senhor Jesus. Nessa noite, iniciando a noite a partir das 6 horas, Pai, 18 horas. É nesse horário que eu clamo pelo Teu povo. Eu oro pelos doentes, pelo mundo afora, do Oriente, do Ocidente. E aqui no nosso Brasil, eu oro por Brasília, Deus. Ó Deus, guarda Teu povo, guarda os Teus escolhidos, Pai. E, Senhor, nessa noite eu glorifico a Ti, Pai. Eu inicio com uma oração, porque a oração ela tem poder, ela pode e tem efeito, Senhor. Ó Espírito Santo, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu exalto o Teu nome. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, para ler a Tua palavra, Senhor, para passar esse alimento para o Teu povo. Entra com, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua ação de milagres. Olha para o povo ali do Amazonas, de Manaus, que muitos estão morrendo. Olha para o povo, Senhor, de forma tremenda. Olha para Belém do Pará, Senhor. Ali pessoas desesperadas porque não tem médicos suficientes, leitos suficientes. Olha para São Paulo, olha para Brasília, olha para o Brasil. E Senhor, libera a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Ó Deus, e assim glorifico o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Ora Deus, eu estou gravando essa live aqui na página, daqui a pouco eu vou estar fazendo uma outra no Facebook, na página do perfil. Eu quero aqui falar sobre o porquê das mortes no plural, né? Porque tantos crentes estão morrendo, né? É pastor morrendo, é missionário, são missionários que morrem. E muitos chegaram para mim, poxa pastor, ele é pastor e por que morreu? Ela é crente, ela é do ciclo de oração e morreu, né? Eu vou falar também sobre a soberania de Deus, né? Deus, na sua soberania, no seu poder, no poder absoluto, né? Também o Senhor, ele
pelo seu conhecimento antecipado, né, chamado a presciência, a teologia chama de presciência, é saber antecipadamente todos os acontecimentos antes que aconteça. Então Deus já sabe, né, o próprio Jesus falou assim, está tudo consumado, né? Então, no mundo de Deus, na atmosfera divina de Deus, Deus já sabe de tudo, já sabe o dia que Jesus vai voltar. Deus, o Pai, Ele sabe, né? Jesus falou, eu não sei, só quem sabe é o Pai. Nem os anjos sabem. Então Deus já sabe a vinda do Senhor. Deus já sabe quantas pessoas vão sobreviver, que estão na UTI no mundo todo, no Brasil. Deus sabe quantas pessoas vão morrer, já tem uma quantidade. E Ele sabe quantas vão sobreviver. E até mesmo o livro da vida já está escrito no mundo espiritual. Deus está estamos só aguardando acontecer aquilo que no mundo espiritual, numa atmosfera espiritual já aconteceu. É meio complicado para falar sobre esse assunto, porque a gente vai lembrar de uma matéria chamada cosmologia, né? Que vai falar sobre os céus, né? Os 3 céus que a Bíblia fala, e os mundos, né? Quantos mundos tem? Ele falou assim, o próprio Deus, Ele criou céus no plural, e a terra, né? O céu é os céus e a terra, né? Como, por exemplo, a palavra Eloá, o original da palavra Eloá significa Deus, mas tem a palavra Elohim. Elohim significa deuses, já é mais de um, entendeu? Então a cosmologia ela vai trabalhar muito essa questão do tempo também, né? O tempo Kairos e o tempo Cronos, né? O tempo Cronos é o tempo, nosso tempo que nós vivemos, né? Ele tem uma escala, né? O tempo Cronos, cronológico, né? E o tempo Kairos já é o tempo de Deus, né? É quando Deus opera aqui na Terra, uma oportunidade, é um momento que Deus entra dentro desse mundo nosso, do nosso tempo, que é do cronológico, Cronos, né? Então, Deus ele entra nesse tempo e atua. Ele atua. Por exemplo, quando Jesus ele morre lá no Calvário, aí na hora que ele está morrendo, que ele fecha os olhos, né, naquele momento ali, no abrir e fechar de olhos, ele já estava lá no lado à direita do Deus Pai. Ele falou para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas no fechar de olhos, ele saiu, ele estava num tempo cronológico, né? Ele estava ali levando as perfuradas nas mãos, as chicotadas e todo aquele processo até que viesse causar a morte dele. Mas na hora que Jesus então ele fecha os olhos, ele já entra já no mundo, já vai entrar no outro nível, que ele já entra o tempo Kairos, que é chamado Kairosfera, né? Então ele fecha os olhos e já está lá do lado do Pai. Só que ainda vai ficar uns alguns dias lá na Jerusalém, ali em Israel, vai ficar alguns dias ensinando o discípulo, vai aparecer para bastante pessoas, né? E a Maria Madalena veio e fala, não me toques, que eu ainda não subi para o Pai. Mas só que é uma coisa, então foi um momento que Deus operou. Há momentos que Deus opera na humanidade, por exemplo, quando Ezequias ia morrer, né? Ele já estava à beira da morte. O Isaías chegou para Ezequias e falou, tu vai morrer, tchau, prepara porque tu morrerás, tu vai morrer, né? E naquele momento que o Ezequias ia morrer, o Isaías saiu da casa e ele voltou do meio da casa para o pátio. Ele voltou. E na hora que Isaías ele volta,
aí antes o Isaías falou para Ezequias, põe em ordem a tua casa. Falou para ele, põe em ordem a tua casa. E naquele momento que o Isaías sai, ele se arrepende. O Ezequias se arrepende naquele momento. E o que acontece? Aí vem uma intervenção divina. Ou seja, no mundo normal, chamado cronológico, né? O mundo do homem, o Ezequias ia morrer com aquela doença que ele estava. Mas quando ele se arrepende, no momento em que ele se arrepende, ali, o que acontece? Há uma intervenção de Deus, na linha do tempo humano, porque existe a linha do tempo dos homens e de Deus. A linha nossa do tempo é cronológico, cronos. Mas quando Deus vai atuar, ele atua dentro do nosso tempo. Dentro, ou seja, o kairos, a kairosferas é o tempo de Deus. Ele entra dentro do cronos e opera. Ou seja, em questão de minutos ali, o Isaías volta e fala, Deus ouviu a tua oração, Ezequias. E o Senhor está multiplicando teus dias na terra mais 15 anos. O que significa isso? Lá na frente você vai ver que o relógio de Acais, ele vai voltar. 10 graus. Ou seja, naquele momento ali, eles voltaram no tempo. Ou seja, eles voltaram anos no tempo. É uma coisa meio... O relógio de Acais voltou um dia, eles falam, né, os estudos. Mas o que é que você entenda? Que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós vivemos no Cronos, no período cronológico, né? Então, quando Deus intervém na Terra, ele vem no tempo chamado kairosfera, kairos. Então, ele entra. E na hora que ele entra, numa questão de segundos, ele multiplicou 15 anos da vida daquele homem. Por isso que eu tenho que falar para você que não importa a situação que você está vivendo hoje financeiro, na tua saúde, na área que for da tua vida, na hora que Deus entra no teu mundo aí, né, no primeiro mundo, no primeiro céu, na hora que Deus entrar no tempo cronológico nosso, humano, ele vai entrar no tempo kairosfera, ele vai entrar em nós e o Senhor ele vai agir na nossa vida. Ele vai abrir a porta que está fechada, ele vai curar aquela doença indesejável, né, que você tem sentido. Algo ele vai fazer na tua vida. Muito pouco tempo Deus vai fazer coisas tremendas. E eu vou logo ler aqui. No final eu agradeço a todos que entrou aí. Vamos entrar aqui no estudo, né, um estudo bíblico, né, que eu sempre estou fazendo aqui na internet. No final eu agradeço a todos os amados aí. Deixa eu iniciar aqui. Eu separei aqui uma bênção para nós aqui. Vamos lá então. Eu vou falar sobre o período, esse período aí de mortes, né? Eu fiquei muito pensativo, né? E faz 3 dias que eu estou estudando e orando, né? Para tentar entender a morte dessas pessoas, né? Porque morreu um pastor em Belém, muito amigo nosso, um pastor muito carismático, um pastor muito assim humilde, prestativo, e Deus, ele morreu dessa doença. E outro pastor também que eu soube lá em Belém morreu também. Outro missionário morreu, uma irmã do ciclo de oração, que era da Assembleia de Deus, morreu também, nossa, né? E as pessoas que estão nas drogas, nas bebidas, estão vivos. Então me fez eu refletir, fazer uma reflexão sobre esse assunto. Por isso que eu entrei nessa página do Facebook, né, que eu acho que eu nunca fiz vídeo ao vivo por essa página, mas na minha página do perfil, né?
E até melhor que é mais calmo para eu poder falar, e depois eu posso até fazer um vídeo lá também, daqui a pouco. Vamos lá. Então vou falar esse assunto, que é um assunto que é meio complexo até de falar, né? Primeiro eu quero ver o conceito de morte. O que é a morte, né? No hebraico significa separação, né? É a separação do corpo e da alma, né? Quando eu era criança, eu via nos desenhos, né? Aquele desenho do Fantasminha, né? O carro batia naquela figura, aquela pessoa, aquela criança, aquela figura lá desmaiava e saiu uma almazinha, né? Um fantasminha, ficava flutuando assim, né? Eu ficava pensando né? Então há muitos pensamentos em cima disso. E eu vou abordar tudo isso aqui, quais são os níveis de pensamentos no mundo sobre isso, né? Sobre a morte, né? Sobre a imortalidade da alma, né? Se nós somos imortais ou mortais, né? O nosso corpo e a nossa alma, qual é a diferença, qual é que é mortal e qual é o que é imortal, né? Eu vou estar abordando também a origem da alma, o estado intermediário, eu vou falar também, fala do rico e o Lázaro, né? O tempo que os homens viveram na Terra, a perspectiva de vida entre a era de Noé até hoje, eu vou falar sobre isso também, o livro da vida, se pode riscar o nome do livro da vida, e por final eu vou abordar o tema por que as pessoas morrem, né? Então a primeira introdução desse assunto, eu quero falar sobre a morte, né? A morte é a separação do corpo e da alma, né? Lá em Romanos, eu vou estar abrindo a Bíblia várias vezes, você que está em casa, quiser me acompanhar também, né? No livro de Romanos, capítulo de número 5, deixa eu pegar aqui, capítulo 5, né? Contextualizando aqui o conceito de morte, né? Eu fui pesquisar sobre morte, eu até, antes de ler esse versículo, esse nome morte surgiu numa cultura, numa mitologia, né? Que morte e o Hades, né? A morte, né? Era uma figura de uma pessoa má, né? E o Hades também era outra figura, né? E essas pessoas viviam em um lugar tenebroso. Então é um contexto mitológico, né? Da mitologia, né? Grega, que aborda esses assuntos. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu fui pesquisar profundamente. Depois, se alguém, posso até falar para alguém sobre esse assunto e mandar, que eu ainda estou estudando sobre isso. Está relacionado sobre essa palavra morte, né? Essa palavra morte. Mas em hebraico ela significa separação, né? É uma separação. No livro de Romanos, capítulo 5, né? Romanos 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a morte, de onde é a origem, agora a segunda palavra aqui, origem da morte, né? Qual é a origem da morte, né? De onde começou, né? Na verdade, iniciando esse conceito de morte, de onde originou a morte? A palavra morte, ela tem no hebraico, a palavra, ela dá o sentido de separar, de apartar, né? Mas onde originou-se o conceito de morte? Na verdade, o homem, o corpo humano, o homem natural, quando Deus criou o homem, né? Ele soprou o fôlego de vida no homem, né? O Ruach, né? O Ruach, né? E o homem se tornou alma vivente, né? Deus criou o homem do pó da terra, o elemento, né? Para que tudo seja criado, tudo tem que ter uma substância, né? Por exemplo, né? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem da terra, do pó da terra, né? Teve um certo cientista que duvidou da criação dessa palavra, né, do Gênesis. Então eles pegaram
a terra e foram colher todos o que existia, tudo que existia dentro da terra, né, na terra. Quais são as substâncias? Eles foram detectar que da terra existia todos os minerais que existem no corpo humano, por exemplo, minerais, ferro, zinco. Então, tudo que tem na terra tem no corpo humano. É por isso que a palavra de Deus fala que Deus ele criou o homem do pó da terra e fez um boneco, né? E ali ele colocou vida sobre ele, soprou o fôlego de vida sobre ele, né? E o Espírito fez o homem viver. Então, quando o homem foi criado, Adão, o primeiro homem, né? Ele viveu 930 anos no total, o Adão. O homem criou Adão, depois ele tira do homem uma costela, a Bíblia fala isso, e forma uma mulher, né? Então Deus criou Adão e Eva, o homem, né, para ser imortal, né? O homem não era para morrer, o homem não era para adoecer, o homem não era para trabalhar de uma forma estressante, como pessoas hoje mais trabalham muito, ganham pouco e vivem pouco, né? Então há todo um contexto sobre a questão na verdade, o homem foi criado para ser apenas um adorador, né? O homem não foi criado para trabalhar forçadamente, foi criado para ter o prazer só de trabalhar. O homem não foi criado para comer, né? Até mesmo eu acredito que lá na eternidade, no final, depois que Jesus arrebatar a igreja e tal, ele voltar e levar a sua igreja, né? Então o homem não vai comer por vontade, por fome, que ele não vai ter aquela fome, mas ele vai comer com prazer de se alimentar. Então o homem foi criado para, até os animais, né? Você vai ver ali que os animais, os répteis, né? As serpentes, né? Eram esses animais selvagens, né? Como o leão, né? A onça. Na verdade, eram para conviver junto com o homem de uma forma harmônica. Então, quando o homem ele cai, o homem ele decidiu pecar, né? Pelo seu livre-arbítrio, que eu defendo isso, né? Respeito quem não acredita no livre-arbítrio, né? Mas é a minha posição, né? Então, no momento que o homem ele cai, então ele recebe todas as maldições, né? Há algumas penalidades sobre o homem relacionado ao pecado. E a primeira penalidade é a morte. Ou seja, não era para Adão, era para Adão estar vivo até hoje. Era para Eva estar viva até hoje. Mas o pecado aqui em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, né? Então, uma vez um homem chegou para mim, pastor, como é que faz para saber se aquela pessoa pecou ou não? Não adianta não, todos já pecaram. Basta nasceu, já nasceu, chorou, já saiu do hospital, já é pecador. Porque nós herdamos uma herança pecaminosa, né? É uma herança, não é que a pessoa pecou, mas ela herdou uma herança pecaminosa. Então eu quero aqui abordar a questão da origem da morte, né? A morte se originou através do pecado de Adão. Na verdade era para o corpo ser imortal, que daqui a pouco eu vou falar sobre a imortalidade da alma, né? A imortalidade da alma. O corpo ele é mortal, mas era para ser imortal, né? Agora o homem ele tem as consequências do pecado original, né? Que essa quebra de aliança com Deus, né? Então agora o homem agora ele tem que morrer. Você vai ver que depois Adão, lá no final, depois Adão ele morre.
Aí vem a descendência de Adão, né? Que vem 7, né? 100 e vai indo embora. Aí até Noé, de Noé então tem o dilúvio. Aí a família de Noé dá continuidade a uma nova geração, que dessa geração, que tem um sangue abraâmico, né? Que vem da descendência de Abraão, que daí, depois do dilúvio, que vai vir Jesus, que vai vir dessa descendência. Deus preservou aquela família para cumprir a promessa do que da descendência de Abraão viria um, né? Que é Jesus de Nazaré. Então, a morte, como ela originou? Através do pecado, né? Aí nós vamos falar agora sobre 3 tipos de morte. Quantas mortes tem? 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual, a segunda morte é a morte física e a terceira morte é a morte eterna. A primeira morte, a morte espiritual. O que significa? Está no livro do Gênesis, capítulo 3, e versículo número 7. O Gênesis é fácil, né, irmãos? Bem no começo, que diz assim... Eu vou falar o versículo de número 6, que diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela também. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figa e fizeram para si aventais, né? Então, a primeira morte é a morte espiritual, né? É a perca da comunhão, né? Uma vez uma irmã, sempre, não é só uma vez, né? Sempre alguém que eu trabalho muito nessa linha de dons, né? Eu sou profeta, né? Então, dons de revelação, interpretação, né? Sonhos, o pessoal sempre me liga, né? Uma irmã sempre fala: pastor, eu sonhei com tal pessoa que estava morrendo. Eu sonhei que eu mesmo estava morrendo. E muitas das vezes o sentido de morte, ela não tem a ver muitas vezes com a morte física. Mas se for uma pessoa que tem uma vida com Deus, se você leva uma vida regada de oração e tudo mais, então essa morte, ela vem a ser uma morte espiritual, né? Morte espiritual, o que significa? É o afastamento e o distanciamento de Deus. E aquela pessoa que estava em constante oração, em meio às lutas, ora, lê a Bíblia, ouve louvores, agora já está ouvindo música mundana. Você começa a observar alguns detalhes do cotidiano, né? Então aquela pessoa agora, você já observa que aquela pessoa ela não vai mais para a igreja, ela não lê mais a Bíblia Sagrada. Então ela mudou os seus hábitos espirituais, eu poderia dizer, né? Então não tem mais aquele costume que ela tinha de prazeroso, de orar, já acha que é uma obrigação ir para a igreja, já acha uma obrigação estar orando, não tem mais o desejo mais de ler a Escritura, de pesquisar mais profundo, ou de sintonizar mais com Deus, de entrar numa dimensão de oração maior com Deus. Então essa separação, esse distanciamento, o que aquela pessoa sentia, não sente mais, de poder, de prazeroso, de estar na presença de Deus. Então acontece a morte espiritual. A segunda morte é a morte física, né? A morte física nós sabemos que é a separação, que eu acabei de ler no hebraico, né? Do corpo e da alma, né? Onde a morte física, segundo a medicina, é quando o coração ele para de bater e não tem mais estímulos cerebrais, né? O cérebro não está mais oxigenando, e então é quando há uma morte cerebral ou cardíaca. Às vezes a pessoa morre quando o coração para totalmente de bater, eles colocam os aparelhos, fica respirando, mas já morreu, né? Fica alguns dias, depois a pessoa
desliga o aparelho e a pessoa morre, né? Ou muitas das vezes o coração bate e o cérebro não tem estímulos, mas fica ligado no aparelho. Aí aquilo ali é para ganhar dinheiro do povo, que a pessoa já morreu, né? Então a morte é quando não tem mais o trabalhar do coração nem no cérebro. Isso eu estou falando de uma forma resumida, né? Então vamos lá, morte espiritual, né? A morte física e a morte agora, a terceira morte, a morte eterna, né? O que é a morte eterna, né? A morte eterna é quando a próprio Jesus ele vai dizer lá em Apocalipse, né, 20, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem, né? Porque uns foram determinados para ter uma vida eterna e outros para a morte eterna, né? Eu não sei dizer o versículo agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E deu mal mortos, havia nele, e dentre os mortos havia alguns julgados, segundo aqui, ó. E vi mortos e eu vi os mortos, né, grandes e pequenos. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos grandes e pequenos. João teve essa revelação, essa visão aqui. Estavam diante do trono, abriram-se os livros. Aqui está falando do livro da vida, né? Existe o livro da vida e todos que estarão ali, as suas obras estarão escritas naquele livro. E abriu-se o livro e o que é o da vida, que é o livro da vida, né? Dos salvos, e os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu os maus mortos que nele haviam. Existe o livro das obras, da vida de todos, né? E existe o livro da vida, né? Que é só dos salvos, né? E vão ser chamados pelo nome, já lá no trono branco, né? No julgamento final, né? Lá, a partir do capítulo 20 do Apocalipse, você vai saber sobre isso. E os mortos foram julgados, né? Tanto grandes quanto pequenos. E deu mal aos mortos nele que havia, e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte, porque a morte ela só vai ser exterminada no final, no julgamento. Ela vai ser lançada no lago de fogo. O lago de fogo não é o inferno. O inferno, existe um lugar chamado Hades, né? Que é o Sheol, que é lá que fica as pessoas que não crentes, ímpias, quando morrem. As pessoas crentes, quando morrem, ficam no paraíso, né? E os anjos que pecaram ficam no Tártaro. E o falso profeta, o anticristo, né? E a morte está aqui, ó, vai ser lançado no Lago de Fogo. O Lago de Fogo ainda não foi criado ainda, não foi inaugurado ainda, né? O Lago de Fogo. Lá vai ser lançado até aquilo foi criado apenas para os anjos maus, né? Que lá é o inferno definitivo, que é o Lago de Fogo. Mas isso aqui não é um assunto que eu não vou aprofundar aqui muito. Mas segundo esse julgamento, né, que vai ter, tanto os grandes quanto os pequenos, então quem vai ter a morte eterna, né? Por exemplo, quem morreu em Cristo hoje, o homem aceitou Jesus, tem convicção, ama Deus, né? Ele nasceu de novo, né? Como Nicodemos, né? Lá quando encontrou com Jesus. Então ele morreu, ele vai estar agora onde? No seio de Abraão, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o lugar intermediário, né? Ele vai estar lá e os ímpios vão estar onde? No Hades, numa região lá mais inferior, né? Quando tiver o grande julgamento, né, do trono branco, né, os salvos, eles irão, né, ir para a eternidade, ter vida eterna. Eles vão reinar no milênio
e para sempre com Cristo, não só no milênio, mas para sempre com Cristo, com o corpo glorificado. Elas vão receber a glorificação lá, e o corpo vai ficar glorificado, e vão reinar ao lado de Cristo para sempre, para todo sempre, chamado vida eterna. E a morte eterna, que é essa terceira morte. A primeira morte é a morte espiritual, a segunda morte é a morte física, e a terceira morte é a morte eterna, né? Então a morte eterna, ela é terrível, porque a morte eterna é aquelas pessoas que serão lançadas no lago de fogo, que é o inferno definitivo. E lá eles vão morrer, eles vão sofrer eternamente naquele lugar, chamada morte eterna, né? Eu creio que todos aqui vão querer ter vida eterna, né? Então, falando de morte, a primeira morte é a morte espiritual, a segunda morte é a morte física, e a terceira morte é a morte eterna, né? Eu quero falar agora sobre o lugar, eu quero falar sobre o lugar intermediário, né? Que esse é um assunto que está relacionado à escatologia bíblica, né? Que é o estado intermediário, né? O estado intermediário é o período quando a pessoa morre, né? A pessoa morreu, exemplo hoje, né? Ela não vai logo para o céu, não, né? Ou ela não vai logo para o inferno também, não, né? Esse pensamento grego, né? Que eles tinham, né? De morreu, vai pro céu, morreu, vai para o inferno. Não. Quando morre, vai para um lugar intermediário, né? É um lugar. Agora eu vou entrar nesse assunto porque eu vou ler o livro de Lucas 16. Vamos lá? Abrir a Bíblia aqui. Lucas capítulo 16 e o versículo de número 19, que vai falar a parábola do rico e o Lázaro, né? Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e viveu todos os dias regalada de esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que havia cheio de chagas, doentes, né? A parte naquela cidade. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Que coisa terrível, né, irmãos? Eu já vi uma cena parecida com essa. A pessoa doente e o cachorro fica lambendo assim, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha aqui, ó. Essa é um estudo que eu estou preparando sobre isso aqui, ó. Quando a pessoa morre, os anjos que levam. Quando a pessoa morre, os anjos os anjos, eles são mensageiros, né? Eles prestam serviço para o reino de Deus, né? Vamos lá. Os anjos, para o seio de Abraão, morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, né? Então, eu não vou ler que é bem extensa aqui, eu vou resumir tudo aqui. Creio que todos aqui já leram sobre a parábola do rico e o Lázaro. E aqui vai falar sobre o estado intermediário, né? Esse estado é um estado que todos que morrem têm que passar. O único que não passou por esse estágio, que eu posso citar aqui, foi Elias, que ele foi levado sobre um redemoinho de fogo, né? E o Enoque, né? O Enoque. Então foram homens que não passaram pela morte. Eles tiveram o privilégio de não morrer, né? E então assim, esse estado intermediário é o estado onde uma pessoa morre, e essa pessoa que morre, ela não vai diretamente para o céu, nem vai também, tampouco, diga de passagem, diretamente para o inferno também. Ela vai para um lugar, se ela for crente, serva de Deus, ela vai para um lugar chamado seio de Abraão, que depois ficou conhecido como um paraíso, né?
A pessoa ímpia, que não serve a Deus, que rejeitou a Cristo, né, que não quis aceitar Jesus, ela morre e vai para onde? Ela vai para o Hades, ou Sheol, que é um lugar de sofrimento, né? Acredita-se que é um lugar muito próximo, né? É um lugar próximo do outro. É uma dimensão espiritual que fica em cima o paraíso e embaixo o Sheol, né? Lá na antiguidade, para você entender melhor, quando Jesus ali, antes de Jesus ressuscitar, todas as pessoas que morriam, elas iam só para um lugar, né? Que era chamado abismo, né? Que era todos iam só para um lugar, tanto os ímpios quanto os salvos, né? Então, quando Jesus ele morre, que ele passa 3 dias, né, para poder ter a ressurreição, ele no terceiro dia que ele é ressuscitado, né? Então, nesse período, a Bíblia vem falar que ele desceu, né, ao abismo e foi pregar aos espíritos em prisões. E diga-se de passagem, as pessoas que na época de Noé não tiveram a oportunidade de receber o Evangelho, né, os ensinamentos de Deus, né? Então, quando Jesus ele ressuscita, eu falei para você sobre o tempo Kairos, né, um piscar de olhos, né? Ele inaugura com um ladrão, né? Que é aquele que falou para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele inaugura o paraíso ou seio de Abraão. Agora já tem um lugar. Antes todos iam só para um lugar. Agora ele prepara um lugar. Isso é só um ensaio, porque nós temos um lugar preparado, a nova morada, a nova Jerusalém, né? A primeira morada é aqui na terra. A segunda morada é no seio de Abraão. E a terceira morada definitiva é na Nova Jerusalém. E aí, na Nova Jerusalém, é a nossa morada definitiva. Tanto morada quanto corpo metafísico, né? Que vamos ter um corpo agora, vamos ser uma parte corpo, uma parte espiritual, que é chamado metafísico, né? É um corpo substancialmente diferente, não produzido humanamente, né? Quando Jesus ele ressuscitou, ele atravessou as paredes, né? Você pode ver, ele aparecia em lugares e transfigurava para outro, né? Ele com o corpo metafísico, ele comeu a comida, não caiu no chão, ele absorveu aquela comida, comeu com os discípulos, né? E assim por diante. Então, existe o lugar intermediário, né? Primeiro eu falei sobre o que é morte, depois eu falei os 3 tipos de morte, agora eu estou falando sobre o lugar intermediário. Existem vários pensamentos acerca quando a pessoa morre, para onde ela vai. O católico fala que vai para o purgatório, né? O católico vai dizer que a pessoa... Alô? Voltando aqui, deu uma caída aqui. Tudo ok, pessoal? Vamos dar continuidade. Há pensamentos adversos relacionados à morte, né? Quando a pessoa morre, vai para onde, né? Primeiro pensamento católico. O católico ele vai dizer que a pessoa morre e vai para o purgatório, né? Existe lá 2 lugares e um desses lugares ficam as crianças que morrem, né? Então é o pensamento deles, né? O adventista do 7º dia, o testemunho de Jeová, eles são aniquilacionista. Eita palavra, hein, pastor? O que é isso? Aniquilacionista. O que significa? Eles acreditam que a pessoa, quando morre, a alma também morre, né? E nós, eu, por exemplo, pentecostal, né? Acredito, a nossa teologia, né, acredita
na imortalidade da alma, né? Porque você vai ver, eu acabei de ler uma passagem aqui que fala sobre a vida eterna. A alma vai ter a vida eterna em Cristo. E a alma que pecar, perecerá, né? Então, essa alma que não aceitar a Cristo, que não reconhecer a Cristo, a sua alma vai para ser aonde? Ela vai para a morte eterna. Então, há uma diferença aqui, né? Então, a imortalidade da alma, nós acreditamos que a alma não morre. A alma não morre. Deixa eu coloquei mais aqui alguma coisa. Então, os espíritas, né? Os espíritas, eles acreditam que a alma fica vagando por aí, né? Fica andando aí no meio da rua, passeando pelo shopping, por aí tudo, né? E aí, eles, até se eles se inteirassem mais na Bíblia, né? Pelo um lado, eles acreditam pelo menos na imortalidade da alma, né? Os espíritas, né? Mas só que quando a pessoa morre, não fica andando por aí. Que fica andando por aí é demônio, né? Vou puxar um assunto agora aqui. Eu trabalho com libertação, né? Eu trabalho com libertação já há mais de 15 anos, né? Expulsando demônio, demarcação de território, batalha espiritual, e assim por diante, né? Indo para essa área aí, né? Então, eu observando, já muitos lugares, já fui uma vez numa casa que a família estava aterrorizada e que andava, dentro da casa, andava uma pessoa que morreu, né? E eu digo, não, irmã, isso aí está na Bíblia, está na palavra. O que é que a Bíblia fala quando a pessoa morre? O homem é destinado a morrer quantas vezes? Ah, pastor, a Bíblia fala que o homem é determinado para morrer apenas uma vez. Eu não lembro a passagem, Hebreus 9, 27, se me falha a memória. Né? Para gravar texto, não sou muito bom, não. Né? Deixa eu ver se é. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Vou deixar bem aqui. Hebreus 9, 27. Diz assim: os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, quando você vê aí, fulano de tal morreu, está andando no meio da rua, não sei quem morreu, está andando, pode expulsar que é demônio. Mete a mão na cabeça que é demônio, entendeu? Então, o que anda vagando por aí são espíritos. A Bíblia fala que é uma terça parte de demônio foi lançada no abismo. Alguns demônios estão em prisões eternas, como Pedro, capítulo de número 2, 9, se não falo em memória. Pedro vai dizer que aqueles anjos que não ficaram no lugar de habitação foram lançados, precipitados, né? E existe em prisões eternas. Ou seja, existe demônios que eu poderia chamar de superiores, né? Existem vários tipos de anjos, né? Em classificação de anjos, né? Os principados, as potestades, os arcanjos, né? Os serafins e tal. Então, existe anjos de primeira grandeza que foram os mais violentos, que foram presos em prisões. Só que foram só aqueles. Existem outros centenas e centenas e milhares, a Bíblia fala milhares e milhares, né, de anjos que estão sobrevoando a dimensão espiritual. Tem anjo que não voa, né? Sabe que o Gabriel ele é como uma pessoa. Tem anjo que é igual a uma pessoa, tem anjo que tem asa. Os serafis no original significa fogo, né? O anjo de fogo, né? Existe anjos que tem asa, né? Agora tem anjo que é de fogo. Agora tem anjos que são como um ser humano. Ele não voa, ele está andando por aí, né? Eu fico assim triste com pastores, estudiosos que não acreditam nisso, em atuação de anjos nem de demônios, muito menos
no dom de espiritual, nos dons proféticos. Eu fico triste com um camarada desse aí, mas é a forma que ele entende, a forma que ele acredita. Quem sou eu para tentar impedir uma pessoa dessa, né? Então, o homem é destinado a morrer uma vez. Então, trabalhando com libertação, a gente observa conectar. Caiu aqui o sinal, mas está voltando, já voltou de novo. Toda vez que você for orar com alguém que fala que viu alguém que morreu, vai lá, expulsa aquele demônio ali daquela família. Expulsa aquele demônio ali do meio daquele povo, porque Deus deu eis que vos dou a autoridade para pisar em serpente e escorpião, e meu nome expulsarão os demônios. O próprio Jesus falou, né, lá na comissão, no final ali, ele vai, está lá em Marcos 16,15, né, expulsa esse demônio, né? Então, os espíritos acreditam em encarnação, né? Então, vamos lá, né? O que mais? Essa questão da imortalidade da alma, vamos falar sobre isso, né? Sobre a alma ser imortal, né? Existem outros pensamentos, né? De estudos teológicos que não acreditam que a alma é imortal, que morreu, que nem eu falei, que nem os adventistas do sétimo dia. Os testemunhos de Jeová não acreditam, né? E ninguém vai conseguir fazer eles acreditar. Mesmo você falando, né, eles não acreditam, né? Fazer o quê, né? A gente não pode forçar eles, né? Temos que só respeitar a opinião do próximo, né, de cada um. Eu respeito muito a cada cultura, a cada ensinamento, né? Agora, a pessoa que não sabe, a pessoa que não tem aquele conhecimento, eu acho que seria muito bom a gente poder explicar para quem, ensinar para aquela pessoa, conforme o teu entendimento, né? Tentar passar para aquela pessoa que não conhece esse entendimento. Agora, alguém que se acha o dono da verdade, é difícil você chegar numa pessoa dessa, né? Vamos lá, então. Vou falar sobre a origem da alma. Vou ver se eu falo rápido, porque é muita coisa, vou ver se eu resumo. Origem da alma. Primeira, existe a primeira teoria para a alma, pré-existencialismo. O que é isso? Né? Que eles falam, principalmente os kardecistas, né? Os kardecistas, eles falam que a pessoa quando morre, o espírito fica vagando, mas só que o espírito da pessoa morta, ela é muito ela é mal educada e tal. Então, ela vem aqui para a Terra, esse espírito, para se educar, então, por isso que eles fazem aquelas sessões espíritas. Uma das características deles em falar sobre isso, né? Sobre a educação daquele espírito e tal. É a forma que eles pensam, né? Que é chamado, eles entendem que a alma, então uma das linhas de pensamento é pré-existencialismo. A segunda é criacionismo. O que é criacionismo? É quando o homem, ele se junta com a mulher e fecundam uma criança, né, ao encontro do homem e da mulher para gerar uma criança. E quando ela vai gerar aquela criança, vem o Espírito Santo sobre eles, sobre aquela geração, sobre aquela fecundação, vem o Espírito Santo. Exemplo que eu estou dando aqui, para ser bem prático, né? Isso não é mal, né? Não é tão ruim, né? Mas o problema que eles falam é que o homem nessa visão do criacionismo, ele não tem pecado, nenhum tipo de pecado. Ele aprende a pecar. Né? Ele aprende a pecar. Se eu acabei de ler no Gênesis capítulo 3, né? Que se por um homem, Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa eu ver se eu acho aqui para nós ler de novo. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Olha aqui que vai dizer aqui, ó. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, né? Então, eles acreditam que o criacionismo, que o pecado, o homem tem que, ele não nasce com pecado nenhum, não tem pecado, ele vai aprender a pecar, que é uma visão totalmente distorcida. Aí, por terceiro, vem o traducionista, né?
ou traducionismo, né? Que fala que um ser, o homem, a união, Deus, olha o que ele fala, resumindo, Deus, ele tem um poder para fazer com que um homem e uma mulher unidos venham criar um ser igual a ele, que é o nosso caso, né? O homem com a mulher, você tem que ter filho, né? Você cria lá, você é casado com a sua esposa, e nela vai gerar uma criança que vai ter característica sua, né? Os olhos igual do pai, o nariz igual da mãe, e assim por diante, o cabelo, a altura, um é baixo, outro é alto. Mas fala, a cara da mãe, a cara do pai. Então eu poderia resumir isso aqui, né? Para que essa alma é imortal? Para quê? Porque Deus não resolveu logo tudo de uma vez, né? Morreu, e um rapaz chegou, pastor, é tão complicada a Bíblia, porque eu já passei a vida toda sofrendo, aí eu vou morrer. Ainda vou ficar no lugar esperando ainda. Aí de lá, aí eu vou ter que esperar Jesus arrebatar a igreja ainda, ressuscitar os mortos, para mim poder o meu corpo voltar. Eu digo, mas é a Bíblia que fala. Deus quis assim. Quem somos nós para brigar contra Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então vamos lá. Então, por que Deus quis que a alma fosse imortal? Para que no dia da ressurreição, para que no dia da vinda do Senhor, ele venha ressuscitar o corpo de quem morreu. Ou seja, ali a pessoa que morreu vai voltar ao corpo, né? E vai juntar com essa alma. Corpo e alma vão se unir novamente, né? Para todo sempre, tanto para a vida eterna quanto para a morte eterna. Daí eu vou falar bem rápido alguns capítulos. Romanos 6:9, está bem aqui, ó. Diz assim, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele, né? Mateus 25:46, ver se eu consigo ler bem rápido aqui. 25:46, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Só isso aqui já, eu tenho mais, 1 Tessalonicenses 4:13, João 5:28, 1 de Paulo aos Coríntios 15:50. Mas só esse capítulo aqui, ó, Mateus 25:46, para não demorar muito, fala assim, ó, e irão a este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então Deus prepara esse corpo para que tenha a imortalidade da alma. Porque a alma é imortal, para que no dia da ressurreição, na vinda do Senhor, ele venha trazer de volta esse corpo que sofreu aqui na terra, esse corpo que sofreu doença aqui na terra, vírus, enfermidades, assolações, câncer, seja lá o que for, cortou o braço, se alguém morreu e na morte perdeu as pernas, na hora vai voltar uma nova perna. Se perdeu a cabeça, vai voltar a cabeça. Se perdeu o braço, vai voltar. Não se preocupa não, tá? Com o teu corpo, tá? Porque Deus vai ressuscitar esse corpo e vai te dar um novo corpo incorruptível. Olha que Paulo diz aqui aos Coríntios 15, que é uma palavra que eu adoro ler essa passagem. 15:50, se me falha a memória. 15:50. Cadê? 15. Aqui, ó. Olha aqui, ó. 54. Quando isto é corruptível, se vestir de incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista de imortalidade, então cumprirá-se-ei a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. É o versículo 54. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Então aqui está falando que quando o Adão peca, o homem torna-se o corpo mortal. Ele vai morrer. Agora, quando Jesus ressuscitar os mortos, esse corpo vai voltar de novo.
daquele sofrimento de uma vida toda, e agora nosso corpo vai ter imortal. Não só a alma será imortal, mas o corpo também será. Oh, glória a Deus, né? Isso aqui é forte, irmãos. Olha aqui, eu até escrevi aqui, ó. O corpo será imortal. A alma já é imortal. Já é imortal. A alma já é imortal. Agora o corpo não é, mas o corpo será imortal. Agora vamos ter corpo, alma imortais. Vai retornar de novo, vai voltar de novo o que o Adão ele deixou escapar, o que Eva deixou escapar, né? Vai voltar o que antes era. É um dos mistérios aqui que eu falo com vocês agora, é que o Adão deixou o corpo do homem perecer. E agora o homem morre, o corpo vai virar incorruptível. O que é corruptível virá incorruptível. O que é mortal vai virar imortal. O corpo será revestido de imortalidade. Você está entendendo? Então, vai retornar a nossa originalidade anterior de Adão. O corpo que antes não morria, agora morre, no Gênesis capítulo 3. E aqui, quando Jesus ressuscitar a igreja, o teu corpo será incorruptível. É uma glória, uma substância sobrenatural, que eu poderia não sei nem explicar, metafísico, mas haverá algo além do metafísico, porque o nosso corpo vai ter uma substância que não será destruído mais por nada. Nada vai destruir esse corpo. Será um corpo indestrutível, incorruptível e imortal. É uma coisa assim fenomenal, sobrenatural, que não tem nem palavras para... O dicionário acaba bem aqui, né? Tem um momento que você não tem dicionário para escrever, não tem teologia, a capacidade humana. Na eternidade, o homem que perdeu a sua 95% de sabedoria com a queda de Adão, agora vai voltar à plenitude, né? Agora eu terei 100% da minha sabedoria, eu serei pleno em conhecimento. Aí eu vou começar a descobrir quem são as pessoas da Bíblia, tudo sobre a Escritura que eu nunca compreendi. Lá na eternidade eu terei essa capacidade, porque eu estarei numa dimensão não cronológica, que eu falei no começo, mas numa dimensão cariosférica, né, kairos, né? Não estarei mais no cronos, mas no kairos, né? Eu não estarei mais no mundo temporal, estarei no mundo atemporal, né? Então eu estarei já numa outra dimensão, porque eu, no meu corpo mortal, na minha pequena sapiência, né, ou sabedoria, eu não consigo compreender toda a Escritura. Tem aquela aqui, ó, mas eu leio, coitado de mim. O pouco que eu sei, muito pouco, né? Mas esse pouco não é nada ainda. É porque eu preciso estar com o corpo glorificado. Quando você tiver com o corpo glorificado, aí você vai ter um entendimento. Você vai ter a plenitude do entendimento, a totalidade da sabedoria. E tudo que você nunca descobriu dentro da palavra, você vai ter, você vai descobrir. Vamos lá então, que eu me empolgo a falar sobre isso. Deixa eu ver mais que eu separei aqui para nós aqui. Tempo de vida, né? Lá no Salmos 90, 10, quando alguém te pergunta assim, pela Bíblia, quantos anos de vida que a Bíblia diz que o homem deve viver hoje, né? Pela Bíblia, Salmo 90, 10, diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. 70 anos. A duração da nossa vida é 70 anos. No Gênesis capítulo 3, capítulo 6 e versículo 3, vai dizer assim, ó, então o Senhor
disse: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Né? E o homem, ele foi determinado a viver 120 anos. Mas você vai ver que a perspectiva de vida diminui. Olha, o Adão, ele viveu 930 anos. Né? Deixa eu ver mais aqui. O pai de Abraão, o Terá, né, o nome dele, ele viveu 205 anos, pensou? 205, está em Gênesis capítulo 11, versículo 32. O Noé, em Gênesis 5:32, viveu ele aos 500 anos. Ele teve uma revelação sobre o dilúvio. Mas ele esperou mais 100 anos para cumprir essa promessa. Tem gente que com uma semana, um mês que vai na igreja, não quero mais ir para a igreja. Não gosto daquele pastor, não gosto daquela irmã, são tudo mentirosos. O Noé esperou 100 anos. Com 600 anos, aconteceu o dilúvio. Está em Gênesis 7, capítulo de número 7 em diante. Você vai ver sobre o dilúvio. Então, a perspectiva de vida, ela caiu muito, devido ao pecado da humanidade. Você vê que de Noé para cá a perspectiva diminuiu, né? Depois que houve aquela aumento de pecaminosidade muito grande na humanidade, Deus mandou o dilúvio e destruiu a terra. Aí de lá para cá os dias de vida foram diminuindo. E hoje, no máximo que a pessoa vive, se não me falha a memória, é isso mesmo, é 120 anos. E olha lá, se ninguém... Hoje a maioria morre com 70, né? Regado de uma vida com médicos, nutricionistas, mesmo assim, né? Vamos lá então. Então, essa questão também, a questão do tempo de vida está relacionado com a morte. Outra coisa que está relacionada com a morte é o nome no livro da vida. Essa palavra aparece 7 vezes na Bíblia, o nome no livro da vida. Né? A gente vai ver que o Moisés pede para riscar o nome dele do livro da vida. O Moisés pediu, mas Deus disse assim, ele riscará daqueles que pecarem contra ele. Êxodo 32. E o versículo 33 também. Né? Então aqui mostra sobre a eleição, né? Sobre a salvação. Né? Aqui mostra bem a perca da salvação, que existe uma linha de pensamentos alguns tradicionais como os calvinistas, né? Os calvinistas acreditam que da não perca da salvação, que a salvação não se pode perder, uma vez salvo para sempre, né? Então, ainda que a pessoa peque, ainda que a pessoa vá para balada, ainda que a pessoa usa droga, ainda que ela mata, destrói, se ela aceitou, ela nunca vai para o inferno, né? Segundo os calvinistas, né? Não estou aqui para julgar eles acreditam dessa forma, eu não vou mudar a forma deles pensar, que continue pensando assim. A Bíblia está repleta de passagens, né, que adverte o homem, né? Olha, vigiai para não cair, né? A Bíblia fala, né? Vigiai e orai. A Bíblia vai dizer também aqui, ó. Aqui está escrito aqui, ó. Né? Deus disse que riscaria o nome no livro da vida daqueles que pecassem contra ele, né? Então, há muitas passagens que vai advertir o homem de que ele permaneça na presença de Deus. Né? E muitas passagens, como Apocalipse 3:5, 20:12, Malaquias 3:16, Apocalipse 20:12, Êxodo 32:33, e vai embora, né? E também está relacionado à salvação, a questão da morte, né? Sobre a preocupação de será que o meu ente querido foi salvo? Será que aquela pessoa aceitou Jesus? Né? Então há uma dúvida, há uma grande luta na psicológica de uma pessoa, né? Por exemplo, a gente não pode julgar ninguém, né? Por exemplo, Sansão foi uma das pessoas mais prostitutas e que tudo que não presta Sansão fez, né?
pelos olhos de julgador, de pessoas normais, que não, assim, olhando pelo todo, né, da vida de Sansão, diria logo, Sansão foi para o inferno. Olha o que Sansão fez, né? Ele pecou, ele perdeu os olhos, ele fez isso, fez aquilo. Mas lá no Hebreus 11, o nome de Sansão está no livro dos heróis da fé. Pela fé, Sansão, o que aconteceu com ele? Né? Então ele foi salvo. Né? Por isso que nós devemos criticar prostituto, homossexual. Por quê? Olha aqui, ó. Raabe, a prostituta, Hebreus 11, 31. Hebreus 11, vocês acham aqui? Hebreus 11, 31. Só acho rápido aqui. Tá bem aqui, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhida em paz aos espias. Ou seja, Raabe, ela foi salva, mesmo sendo uma prostituta, né? Lá em Lucas, capítulo de número 23, uma outra pessoa também que é inusitada aqui, né? Causa assim muita dúvida, né? É Lucas 23, cadê? 43. Olha o que está escrito aqui. 42. E disse Jesus, Senhor, e disse a Jesus, o ladrão, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aqui, ó, um cara que era ladrão, um elemento que fazia barbaridades naquela época. É como se fosse hoje. Você vê um grande traficante ou alguém que praticou uma morte, né? Alguém que matou alguém que você conhece, ou alguém muito querido seu, uma impunidade, uma injustiça feita por uma pessoa dessa. Aí você saber que essa pessoa foi salva, e você o dia na igreja, adorando a Deus, fiel, e você chegar no céu e ver aquela pessoa lá de ó, a pior pessoa da minha rua, a pior pessoa da minha cidade foi salva. Você está entendendo? Então, tem um pastor que fala que a salvação é o maior mistério da humanidade. E eu concordo com ele, né? Eu concordo com ele. E Abel, né? Olha aqui, ó. Abel é citado nos Heróis da Fé. Então, essa questão do julgamento, né? Nós não podemos julgar a essas pessoas, né? A gente não sabe qual é o que nem eu falei uma vez sobre a questão de julgamento, né? O homem natural, ele não pode julgar o outro homem, porque são dois pecadores, por natureza, né? Nossa natureza é pecaminosa. Você pode julgar o ato de alguém, um ato pecaminoso, um comportamento, uma conduta de alguém, né? Você pode julgar os erros de alguém, mas não pode julgar a pessoa no todo, porque só quem vai julgar é naquele grande dia. O próprio Deus vai julgar a humanidade na sua totalidade. Você pode julgar em partes, né? Pelo mau comportamento, pela mal conduta e assim por diante. Né? Aí você pode sim, deixa eu voltar aqui de novo. Pessoas tentando ligar aqui, aí é complicado, para não atrapalhar a live aqui. Eu vou finalizar agora aqui com o último propósito. Por que, a grande pergunta dessa noite, por que pessoas boas morrem? Por que pessoas boas, pastores, missionários, irmãs do ciclo de oração, crianças, estão morrendo de coronavírus, de Covid-19? Essa é a grande pergunta desse dia, dessa noite. E eu separei alguns pontos, vou terminar a live. Em primeiro lugar é saber que Deus ele é soberano, o poder de Deus está sobre todas as coisas. Vamos lá então. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu coloquei essa passagem aqui, né?
Ainda que nós não entendemos quando morre alguém da nossa família, quando morre alguém, algum amigo que você sabe, né? Eu tive notícia de muitas pessoas que morreram lá em Belém, Pará. Mas a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem. Vamos lá. Permissão. Primeiro ponto, Deus permite. Tudo é permissão de Deus. Tudo nessa vida é permissão de Deus. E Ele permite tanto o bem quanto o mal. Mas, na verdade, a atuação de Deus, eu vou chegar bem... deixa eu ligar aqui, para não atrapalhar minha live. Vamos lá, então. Vou falar com os pontos principais que eu coloquei aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2. Eclesiastes 3, 2. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Eclesiastes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eclesiastes 3, 2. Vamos lá. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? Então eu inicio falando sobre Eclesiastes, né? Então quando alguém que você vê, se alguém chegar para você que é crente, né, serve a Deus, diz assim, irmão, você que serve a Deus, por que alguém que é bom de coração, alguém que serve a Deus, que não, a gente não vê essa pessoa tá em escândalos, né? A pessoa reta diante da sociedade, diante de Deus, por que ela morre? Primeira coisa, há um tempo, né? Eu falei para você que o nosso tempo, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. O homem vive no cronologicamente. Deus trabalha no tempo kairosférico, né? No tempo kairos, né? Então, para que você entenda a questão do tempo, existe num relógio, vou criar aqui uma metáfora, né? Como se Deus tivesse um relógio, para ficar mais simples para você. Deus tem um relógio. E nesse relógio ele sabe o dia da volta de Jesus, ele sabe o dia onde todas as pessoas do mundo vão morrer, ele sabe o dia das pessoas que vão escapar, ele sabe o dia que o nome das pessoas estará no livro da vida. Então, no tempo de Deus, ele já tem pessoas que já estão determinadas a morrer naquele tempo. Ah, pastor, mas é muito novo ela. Deus sabe todas as coisas. Ah, pastor, mas é muito... mas uma doença dessa, como é que vai matar um crente? Mas é Deus que quis naquele tempo. Né? Eu vi até aquele repórter, né? Marcelo Rezende, foi que faleceu, né? Mas antes dele morrer, ele aceitou a Jesus. Ele virou crente. Ele confessou a Jesus. Em poucos dias, Marcelo Rezende, o que acontece com ele? Ele morre. Por quê? Porque naquele momento que ele morreu, era o tempo de Deus. Pastor, mas ele tinha tudo pela frente, tinha um grande sucesso na Record, na revista, nas grandes empresas, em marketing e tal, jornalismo e tal, tudo bem. Mas o tempo de Deus, o tempo de morrer dele chegou. É naquele momento. Ele ia morrer naquele momento. Por quê, pastor Ailton? Eu falei para você sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, né? Eu falei para você também que Deus, o atributo de Deus, só Deus tem, que é a presciência. O que significa, pastor Ailton? É o poder de conhecer antecipadamente todas as coisas. Ou seja, eu imagino, olha aqui, usando a filosofando, né? Eu
eu imagino aqui, Deus sabendo que lá na frente, daqui a uns 3, 4 anos, exemplo, 5 anos para frente, esse jornalista não ia aguentar, o Marcelo Rezende, as tentações, a fama, e não ia mais servir a Deus, e ia perder a salvação dele. Então, o tempo dele, existe um tempo, no tempo dele, naquele exato momento, ele era crente, aceitou Jesus, e ele foi, provavelmente, ele foi salvo. Você está entendendo? Então existe um tempo, o tempo de Deus. A outra coisa que eu notei aqui está em Efésios 6, Efésios capítulo de número 6. Deixa eu ver se eu acho, dar uma adiantada aqui, que eu sei que vocês querem, cada um tem seus afazeres, né? Mas depois dá para assistir aí também. Voltar ao vivo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Efésios 6. Tá aqui. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha aqui, ó. E viva muito tempo sobre a terra. O que eu entendo aqui? Obediência. Eu vou até anotar aqui, ó. Obediência. Obediência, né? Aí eu quero colocar aqui o pecado de omissão. Por exemplo, vamos lá. O homem é um pastor, serve a Deus. A mulher é uma pastora. Os jovens é um jovem da igreja, fiel a Deus. É uma irmã fiel a Deus. Você serve a Deus, não tem mágoa de ninguém, não tem raiva de ninguém. Se Jesus voltar agora, você vai. Se ele arrebatar a igreja, você tem todos os quesitos para morar no céu. Você tem todos os requisitos, né, de um salvo. Mas de repente a pessoa morre de um dia para o outro, né? Aí vamos investigar a causa da morte. Aí o médico vai lá e vai dizer assim, o médico vai lá, essa questão da omissão, né? A questão da omissão, pecado de omissão. Não pode comer açúcar. Aí o crente vai lá, come tudo que é tipo de açúcar, Coca-Cola. Aí morreu de infarto. Um crente, um pastor, morreu de infarto. Ele estava pecando? Não. Por quê? O médico disse para ele não comer açúcar. Você está entendendo? Ele não pode comer gordura. Aí come do churrasco, pedaço de carne e pedaço de gordura. Ele corta a carne e come só a gordura. Aí morre. A culpa é de Deus. A culpa não era tempo. Não era tempo. Pecado de omissão. Pecado de omissão. O médico disse que não podia comer gordura. E a pessoa vai e morre por causa do pecado de omissão, né? Então, a questão de Efésios fala sobre o filho tem que honrar pai e mãe para que os dias se multipliquem na terra. É obediência, né? Uma vez eu contei uma história aqui, ó. Uma vez o filho desobedeceu a mãe em Goiânia, não era para ele sair. Ele pegou a moto, foi para a balada, pegou a moto escondida. Quando foi para voltar, não voltou mais. A mãe chegou no hospital, o caminhão tinha passado por cima do menino. Existem duas histórias aí em cima disso. Um menino ficou aleijado, a outra ele morreu. Na outra história ele morreu. Ou seja, porque desobediência. E o que tem mais acontecido, mortes com jovens, é porque não obedece o pai. Muito cedo cai nas drogas, nas bebidas, em coisas erradas, acaba morrendo. O pai aconselha, a mãe avisa, mas não obedece o pai. Então, no mundo espiritual, há essa ação aqui na terra, que tem que ser obedecida. Deixa eu ver mais o que eu falei aqui. A morte de criança, a mulher perguntou. Criança morreu, vai direto para o céu, né? Deixa eu ver mais aqui. Pecado. Tá. O salário do pecado é a morte, né? A questão do pecado, né?
pecado todo mundo peca, todos nós somos pecadores. Mas o pecado que estava sobre Sodoma e Gomorra era muito grande, né? O pecado que estava nos cananeus era pior ainda. O pecado dos cananeus, eles matavam ali, eles tinham relações com animais, eles matavam, sacrificavam crianças ao rei Moloque, né? Eles matavam as crianças e jogavam os pedaços lá. Coisas horríveis aconteciam com os cananeus. E o pecado chegou num limite muito grande que Deus permitiu a morte de todos os cananeus. Né? O pecado, né? A questão do pecado exagerado. Né? O salário do pecado é a morte. Né? Eu vou terminar bem aqui agora. Terminar bem aqui agora. Deus, Ele sabe o momento certo. Para nós, quando morre alguém, é uma surpresa. Nossa, aquele irmão gostava tanto dele. Aquela irmã, meu Deus, ela morreu. Fulano de tal morreu. Nossa, que surpresa. Eu não esperava isso. Igual o bujão de gás quando acaba, né? Menos espera, o gás acabou da casa, né? Mas no mundo cairosférico, Kairos, no mundo de Deus, ele já sabe de tudo. Né? Ele já sabe o futuro. Ele sabe quantas pessoas. Deus está colhendo essas pessoas para preservar a salvação delas. Esse é o meu entendimento. As pessoas que estão salvas em Cristo, que estão morrendo de coronavírus e tudo, a maioria é porque Deus ele está preservando a salvação. Porque lá na frente aquela pessoa ia passar por problemas que não ia suportar, ia murmurar contra Deus, ou ia desviar, alguma coisa parecida. E Deus, com seu grande amor, ele colhe aquela pessoa e leva para o seio de Abraão, para o paraíso, para descansar até a vinda do Senhor Jesus, onde esse corpo, se eu fosse você, não ficava. Eu sei que é triste, eu sei que é difícil. Eu perdi o meu pai alguns anos atrás. Não é fácil, mas depois que eu entendi a palavra, eu fiquei mais tranquilo na presença de Deus. A alma do meu pai está lá no paraíso. A alma dele está preservada, é imortal. Agora o corpo dele vai voltar novinho. Ele tinha pressão, não vai ter mais. Meu pai tinha alguns probleminhas de saúde. Não vai ter mais, porque lá na eternidade ele vai ganhar um novo corpo. E o seu ente querido, que você viu que morreu, vai ter um novo corpo. Vai ter um corpo de glória. Então, quer dizer para você, entenda o propósito de Deus. Entenda como Deus ele quer agir, como Deus ele quer operar. É necessário que nós venhamos ler a palavra de Deus. Vamos ler e entender no mundo espiritual, na presciência de Deus, é o conhecimento antecipado de todas as coisas. Né? E a Bíblia fala também em Efésios 1 que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Segundo, 1 de Pedro também, capítulo 1, ele elegeu segundo a sua presciência. Né? E o nosso, ele já tem tudo preparado, já está consumado. Deus já preparou tudo. Deus não vai pegar ninguém. Para nós é surpresa, mas ele já está tudo preparado. O dia da vinda de Jesus, ele já sabe. Na verdade, irmãos, é loucura eu falar isso aqui, mas já aconteceu tudo no mundo espiritual. O problema, ele está dominando com a sua soberania. O problema é o seguinte, ele continua dando para o homem oportunidades. Deus continua dando para o homem a sua livre decisão de decidir ou você quer viver eternamente ou quer morrer eternamente, ou morte eterna ou vida eterna. Então, meu irmão, tranquilize alguém, a cidade se tiver, morreu alguém de coronavírus, aceitou a Jesus, acalma aquela pessoa e diga, foi o tempo de Deus. É o tempo Kairos. Deus, ele tem um tempo determinado. Deus está colhendo esse povo que está morrendo crente, pastores, obreiros,
para preservar a salvação. E pastor, e quem não morreu ainda? Por que não morreu? Porque Deus sabe que ele vai aguentar mais na frente. Esse quem até mesmo é a pior pessoa que você achar aqui, pior alcoólatra, a pior pessoa. Ele não morreu, não virou crente ainda. Por que Deus não mata um trem desse, diz o goiano? Não mata porque no mundo espiritual, na presciência de Deus, Deus já viu lá na frente que aquela pessoa dura, alcoólatra, faz tudo que não presta, ela vai ser salva. Ela vai se arrepender lá na frente, vai aceitar Jesus e Deus já está com o nome dela escrito no livro da vida. Você está entendendo? É até difícil de entender algumas coisas que eu estou falando aqui pela questão dessa linguagem espiritual. Mas, resumindo, acalma todas as pessoas crentes que aceitaram Jesus, que morreram. Acalma a família dessas pessoas. Acalma os familiares dessa pessoa e diga para essas pessoas que essa pessoa morreu, porque era um tempo determinado. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Outra coisa que eu esqueci é um irmão que pegou coronavírus. Eu sou crente, ninguém toca em mim. Eu digo amém, meu irmão, glória a Deus. E uma história que mandaram de Manaus para mim. O irmão me perguntou minha opinião e disse, pastor, o cara é muito duro. Ele falou que é crente, que ninguém toca nele e tal, que ele é santo. E pegou coronavírus, eu não peguei. Falei, por quê? Pecado de omissão. Se a lei diz que tem que usar aqui na terra máscara, ele não usa. É igual o diabético que não pode comer açúcar. É igual um cardíaco que não pode comer gordura. Ele vai ter um infarto, ele vai ter uma diabetes alta, uma hiperglicemia, vai morrer. E é igual o cara que não quer usar máscara. Ele está sendo omisso às leis. Pecado de omissão. Né? Então, há todas umas normas que existem para prolongar os dias de vida na terra. Uma delas é Efésios 6:2, né? Honra teu pai e tua mãe. E esses jovens que tem por aí, que os filhos, esses jovens que estão morrendo por aí, em tudo que é lugar que a gente vê, só morre mais jovem do que pessoas velhas, né? No mundo de assassinato, de acidente, de overdose, porque não obedece o pai. O pai fala, não vai de carro, ele vai, o carro bate. Ah, não usa essa arma, ou pega a arma, vai e mata o outro. Não pega a moto quebra. Então, a todos esses elementos, eu quero dizer a todos que Deus abençoe a todos. Foi um simples estudo aqui da palavra sobre a morte dos crentes fiéis, porque eles morrem, né? Eu falei sobre o conceito de morte, 3 tipos de morte, o estado intermediário, a origem da alma, a imortalidade da alma. Falei sobre o tempo de vida, a perspectiva humana e uma perspectiva bíblica. Eu falei sobre o nome do livro da vida, se pode tirar ou não. E por último eu falei sobre, também falei sobre salvação, né? Como a pessoa, como Sansão, o ladrão, a prostituta Raabe foi salva, em Hebreus 11:31, né? Então, para você não se preocupar que Deus, ele é amor. A Bíblia mostra todo o seu amor através de Deus, né? Então, essa pessoa na família, quem sabe que morreu, né? E vamos crer que Deus teve um arrependimento no último momento. Vamos acreditar assim, vamos ter uma fé, né? Vamos ter uma motivação maior. E por último, eu falei sobre por que pessoas boas morrem, né? Então, que Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer algumas pessoas que eu não sei ver quando todo mundo entra, né? Eu vou ver só algumas pessoas que estão assistindo aqui. Eu vou agradecer meus amigos aqui, né? É meu amigo o pastor Wellington Monteiro. Espero em breve estar aí de novo, fazendo um culto aí, pastor, na sua igreja, aqui de Brasília. Francenilda, minha prima, lá de Santana do Capim. Um abraço a todos de Santana. É a minha terra, né? Terra da minha mãe. O irmão Odaí, um empresário, amigo meu lá do Goianese. Deus abençoe, meu amigo. Um grande amigo meu, sempre tem me ajudado. A irmã Natália, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua família, a sua casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Raulino, né? Um grande amigo aqui da Ceilândia, né? Tem uma igreja aqui na Ceilândia. A irmã Thaisa, Adailton Marques
Que Deus abençoe a irmã. O Adailton é de onde, o Adailton? Manda um recado para mim falar aqui. A irmã Gernaide Coelho, né? É lá lá do Mato Grosso, né? Que Deus abençoe. Que é cunhada do pastor Jurandir. Quero louvar a Deus pela vida do profeta Nildo, né? Ali de Belém do Pará, meu amigo, que Deus abençoe. Pastor Hamilton de Cristo, meu irmão, né? É um grande conferencista, um grande pregador dessa nação também, né? Ali do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe o pastor Adelmo aqui de Brasília, né? Que Deus abençoe poderosamente. Deixa eu ver mais aqui. A irmã Lúcia aqui de Brasília, Deus abençoe, irmã Lúcia, forte abraço. O pastor Jairo, ali do Goianese, que Deus abençoe, um grande homem de Deus. Que Deus possa abençoar de forma sobrenatural a todos. Quero fazer uma oração agora. Uma oração agora por todos que estão assistindo e que vão assistir esse estudo bíblico. Aonde você estiver, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos encerrar essa live. Pai, nesse momento, Deus, eu agradeço, Senhor, por estar na Tua presença, Senhor. Eu glorifico o Teu nome, Pai, por estar na Tua presença, tendo o privilégio de pregar a Tua palavra, Senhor, de uma forma simples, meu Deus, de uma forma, Senhor, que as pessoas venham entender, Pai, o Teu nome, Senhor, exaltar o Teu nome nesse momento, nessa hora. Alcança todas as pessoas que estão participando dessa live. Alcança, meu Deus, Pai, vai visitando cada um nesse momento. Quebra a força ao contrário. Lança por terra, meu Deus, todas as fortalezas. Meu Deus, eu quero direcionar essa oração por cada um que está em sua casa. Entra com a saúde, entra com a cura, entra com a libertação. Aquele que não aceitou Jesus, onde estiver, feche seus olhos e aceite Jesus nessa noite como teu único e suficiente Salvador. Aonde você estiver ouvindo essa live, aceite a Cristo, a Jesus. Eu oro nessa noite por cada um que assistiu, meu Deus, esse ensinamento, e para os irmãos que vão assistir em outro momento, em outro horário. Eu, como profeta dessa geração, eu profetizo em nome de Jesus a vitória na vida dos meus irmãos. Sejam todos abençoados, sejam todos cheios do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.